Olá, eu me chamo Gisele, sou bibliotecária do Instituto de Relações Internacionais da USP e vou apresentar para vocês o treinamento sobre referências e citações de trabalhos acadêmicos. Me acompanhe. O conteúdo é baseado na norma da ABNT NBR 6023 de referências, norma que foi atualizada recentemente em 2018, e na ABNT NBR 10520 de citações. Apesar das ABNTs que eu acabei de citar, o conteúdo desse treinamento utilizou as diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP, parte 1, ABNT, que por sua vez se baseou nas normas da ABNT. Este é o manual oficial adotado pela USP. Atenção para as versões desatualizadas disponibilizadas no portal de livros abertos da USP. Lá consta a versão anterior das diretrizes da ABNT, mas a que vocês devem consultar é a versão que disponibilizo aqui na apresentação, que é a 4ª edição de 2020. É só clicar no link ou escanear o QR Code que disponibilizo na tela para fazer a consulta. Para começar, vou passar algumas regrinhas gerais com relação à formatação das referências e citações. A primeira delas é que elas devem ser elaboradas em espaços simples, separadas entre si também por um espaço simples em branco e alinhadas à esquerda. O título do documento deve estar sempre em destaque. É possível optar por negrito, itálico ou sublinhado. Porém, ao escolher um formato, deve-se adotar em todas as referências, tá? Não pode ficar mudando o tipo de destaque. Então, meu conselho é, escolhe uma opção e utilize igual em todas as referências. Em geral, o formato mais utilizado é o negrito. Então, de preferência, podem utilizar o negrito. Com relação às citações, quando fora dos parênteses, utiliza letras maiúsculas e minúsculas. Quando dentro do parênteses, só letras maiúsculas, ou seja, em caixa alta. Tudo que eu falei até agora vai ficar mais fácil de entender quando eu mostrar os exemplos. Eu falo isso porque a ABNT é uma norma visual. É muito mais fácil vocês verem os exemplos e segui-los do que ficar lendo as regras. Então, vamos lá para os exemplos. Eu vou começar com um exemplo de monografia no todo, que inclui livros, folhetos e trabalhos acadêmicos, que por sua vez são as teses, as dissertações, os TCCs e etc. As referências possuem elementos essenciais e complementares. Os elementos essenciais são os obrigatórios, tá? Já os elementos complementares são opcionais, tá? Como vocês podem ver na tela aqui no exemplo, esse aqui, que é o elemento essencial, é composto por autor, título, em negrito, tá vendo o destaque, edição, se houver, tá? Por que a gente coloca se houver? Porque se estiver constando primeira edição, não se deve colocar nada, tá? Não é permitido se colocar na referência quando é a primeira edição, só a partir da segunda edição. Aqui temos local, né, de publicação, editora e ano de publicação, tá? Bem simples, bem básico. Se quiser, você pode acrescentar outras informações, como no exemplo aqui de baixo, ó. Até aqui a gente tem o mesmo exemplo de cima, né, que são os elementos essenciais. A partir da página, aqui, a gente tem os elementos opcionais, tá? Que inclui página, o tamanho do livro, coleção, se houver, né? Página da bibliografia e ISBN. ISBN é um número único que não se repete, que individualiza cada livro. Isso aqui, eu aconselho vocês a só acrescentar essas informações complementares se vocês tiverem certeza que vão conseguir colocar em todas as referências do seu trabalho. Por quê? Porque essa é uma regra, tá? Se você optar, por exemplo, por acrescentar só a página em todas as referências, você tem que manter esse padrão no mesmo tipo de documento. E às vezes isso é muito difícil, tá? Isso pode ser complicado, porque tem obras que pode estar com a paginação irregular ou não ter a página porque está online, tá? Então, eu aconselho a simplificar.
né? Não precisa complicar, vamos, né, utilizar aqui a versão com os elementos essenciais. Outro elemento importante que eu preciso destacar é com relação aos prenomes. Aqui, ó, um exemplo, né? Nesse caso, a gente utilizou a abreviação dos prenomes. Pode também optar pelos prenomes por extenso, porém, também é necessário seguir um padrão em todas as referências do trabalho. Tá? Há uma exceçãozinha só, a regra que eu vou mostrar mais adiante, mas em geral, se você coloca por extenso, todas as referências têm que ir por extenso. Se coloca abreviado, todas as referências têm que estar abreviado. Tá? Vamos para frente então, para outros exemplos. Opa, risquei sem querer aqui. Agora vamos para outra tela. Eu quero agora mostrar para vocês, deixa eu limpar, os exemplos de acordo com a quantidade de autores, tá? Começando com um autor. Nesse exemplo, vocês podem ver um exemplo de referência e de citação, com a opção fora do parênteses que eu falei lá nas regras gerais, ó, letra maiúscula e minúscula, e dentro do parênteses com caixa alta, tudo letra maiúscula, tá? Isso é uma regra, tem que ser seguida. Aqui também destaco a questão aqui do sobrenome, tá? Opa, deixa eu fazer aqui uma volta. Eu fiz questão de colocar esse exemplo por causa do Júnior, para avisar vocês que quando tiver Júnior, filho, sobrinho, ele não é considerado sobrenome. Então, vocês precisam sempre colocar o Júnior, sobrinho, filho, etc., junto com o último, né, sobrenome que consta na obra, ok? Então, atenção para isso, tá? E seguir esse formato aqui, ó. O nome, o parênteses sempre coloca o ano, tá? E aqui dentro do parênteses. Vamos seguindo então para outras opções. Deixa eu apagar aqui essa coisa. Vamos para a próxima opção. 2 autores. Essa opção aqui muda um pouquinho da opção de um autor. Como vocês podem ver aqui, quando você tem 2 autores, ó, aqui você tem que separar eles com ponto e vírgula. Deixa eu apagar aqui só para ficar mais claro, ó. Se coloca aqui, ó, para separar entre eles ponto e vírgula, tá? Já na citação, quando fora do parênteses, você usa o e, né? Dentro do parênteses, a mesma coisa aqui na referência, o ponto e vírgula, e depois do outro sobrenome, do segundo, só vírgula para colocar o ano. Esses detalhes eu vou sempre estar destacando porque eles são importantes, tá? A partir dessas informações que vocês vão conseguir fazer as referências corretas de acordo com a quantidade de autores que vocês estarão referenciando. Deixa eu tirar aqui. Agora, vamos então para o exemplo. Opa, desculpa, de novo, vamos fechar aqui. Vamos para o exemplo de 3 autores, tá? Novamente, você segue o formato do 2 autores, separa entre eles com ponto e vírgula. E no último autor, coloca o ponto, né? Que aqui no caso também coincide com a abreviação do prenome. Aqui também tem um exemplo de título, tá vendo? Em negrito. E no caso, um subtítulo, tá? Que nunca deve estar em destaque, tá? Diferente do título, que você é obrigatório colocar ou negrito, ou itálico, ou sublinhado, no subtítulo nunca se deve fazer nenhum tipo de destaque, tá? O subtítulo sempre começa em letra minúscula, tá vendo? P aqui, né? E depois dos 2 pontos, tá? 2 pontos, deixa eu assinalar aqui, 2 pontos aqui e um espaço, tá? Aí vem o subtítulo em caixa baixa. Só coloca em caixa alta quando é nome próprio, científico, de países, cidades, tá? Fora isso, mesmo aqui no título, ó, cardiologia preventiva, o P tá em minúsculo, tá? Tem que seguir essa regra. Com relação às referências, às citações, desculpa, vocês podem ver aqui que na fora do parênteses separa o primeiro nome com vírgula, o segundo do terceiro com e, né? O ano se mantém aqui entre parênteses.
Já dentro do parênteses, ponto e vírgula no último antes do ano, no último nome. Agora a gente vai então para o exemplo. Deixa eu apagar aqui e passar para a tela de 4 autores. Tá? Quando tem 4 autores ou mais, aí muda um pouquinho. O que acontece? Além, né, de ter a opção de colocar todos os nomes, né, pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, já vi obra com 20 autores, principalmente na área de medicina, né, além de ter essa opção, tá vendo aqui, tudo separado do mesmo jeito que a gente já formou, com ponto e vírgula, né, aqui, né, entre eles, tá vendo, né, agora entre o nome e os prenomes é só vírgula. Você também tem a opção, para facilitar, de colocar etial, só colocar o primeiro nome, tá, aqui, ó, sobrenome, vírgula, prenome abreviado ou prenome por extenso, com etial em itálico. ET, espaço, all, ponto. Tudo em itálico, tá? Isso representa os outros nomes que não foram colocados na referência, tá? Existem as duas opções, tá? Para você escolher. Claro que é mais fácil o etial, mas hoje a BNT aconselha a utilizar na referência, incluir, né, na referência todos os nomes, tá? Mas na citação, a regra não mudou, tá? Ok? A citação não se coloca todos os nomes, tá? Isso não pode, é só na referência que você tem a sua opção, tá? Aí na citação, fora do parênteses, é a mesma coisa aqui que na referência, o etial em itálico, né? O nome não, né? O sobrenome não, normal. E a mesma coisa dentro do parênteses aqui, tá? Atenção para esses detalhes. Vamos apagar, fechar aqui. Vamos agora... Opa, toda hora eu mudo aqui. Errando. Mas vamos continuar. Autor-entidade. O que seria autor-entidade? É a instituição responsável pela obra. Muitas vezes não existe autoria, né, numa obra, uma pessoa física, né, como autor. Então, nesse caso, utiliza-se a instituição, a associação, a universidade, a empresa, etc. Então, o que muda? É que no lugar do nome, né, do sobrenome e os prenomes, todo a parte de autor vai em caixa alta como instituição, tá? E na referência, a mesma coisa dentro do parênteses, né, caixa alta, e fora do parênteses em minúsculo. Ah, mas eu gostaria de usar abreviado, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, não posso colocar aqui, né, nessa parte aqui, a BNT abreviado? Não, isso é proibido. Como também não pode colocar na citações, tá? Aqui nos dois formatos. Sempre, mesmo que apareça 10 vezes a mesma instituição, quantas vezes for necessário, você coloca sempre por extenso o nome da instituição, ok? Aqui eu tô falando de referência e citação, tô falando de escrever no conteúdo do trabalho, que aí sim, né, de acordo com a norma gramatical, primeira vez que aparece você coloca o nome por extenso, entre parênteses abreviatura, e depois pode usar abreviatura, tá? Aqui não é isso, aqui não é texto corrente, isso aqui é referência e citação. Então, atenção para isso, ok? Agora a gente vai então para um próximo exemplo, que é o de autoria desconhecida, tá? O que é isso? Muitas vezes acontece de não ter nem uma pessoa como autor ou pessoas e nem instituição, tá? E aí o que você faz, né? Não dá, né, para ficar sem referenciar obras se você é importante para você, para o seu trabalho. Então o que faz? Entra simplesmente pelo título, tá vendo? Isso aqui, ó, é o título, tá? Até aqui, até os 2 pontos. Aqui é o subtítulo. O que muda aí do que a gente já apresentou até agora? É que aí, como a primeira palavra do título está em caixa alta, não se coloca o negrito como nessa referência aqui de cima da tela aqui do autor entidade, tá? Porque a caixa alta já representa um destaque, tá? Lembrando que é sempre a primeira palavra, tá? Do título, né? Não importa quantas palavras tem o título, tá? O resto das referências segue igual, né? E na citação, você vai ter que ter um cuidado aqui dentro do parênteses, ó. Você coloca educação em caixa alta, 3 pontinhos, tá aqui os 3 pontinhos, ano,
tá? A página é só quando for citação direta, depois eu explico isso. E, fora do parênteses, esses 3 pontinhos, ó, vira aqui, ó, dentro do colchetes, tá? Então, a educação, espaço aqui não é em caixa alta, mas aí coloca esses 3 pontinhos, depois o ano, e se for o caso, a página, como a gente já viu anteriormente. Agora, a gente vai, na verdade, eu criei um quadro aqui para facilitar a vida de vocês, tá? Esse quadro, ele resume tudo que eu já mostrei até agora, e pode ser uma colinha para quando vocês estiverem fazendo referência. Porque como eu falei lá no começo, a referência, a norma da BNT, ela é muito visual. Então é mais fácil você ir olhando aqui os modelos, ó, os exemplos, e seguindo. Ah, e olha, aqui eu tenho ponto e vírgula, né, quando é 2 autores separando. No prenome, antes do prenome, para separar do sobrenome é só vírgula, né? Ah, com um autor é assim, com 3 autores é assim. Então isso aqui eu fiz para facilitar a vida de vocês, tá? Só um detalhe que no 4 ou mais autores, tá? Eu só coloquei o exemplo da referência ao Catial, mas lembrando que vocês podem, na referência, não na citação, colocar os nomes, né, de todos os autores por extenso, tá? É uma opção de vocês, tá? Então, guardem isso, depois se puder imprima ou faça um print para depois, quando estiver fazendo o trabalho, colocar essas referências. Agora, eu vou dar exemplo de trabalhos acadêmicos, tá? Que, como eu já falei, é tese, dissertações, TCC, trabalho de especialização, tá? Aqui eu deixo nesse quadro os elementos essenciais, tá? Sempre descritos aqui. Mas, como eu falei, é sempre mais fácil já ir direto para referência, para a gente poder dar os exemplos do que consta, né, de informações. Eu vou clicar aqui para mim abrir a parte de edição com lápis e vocês podem ver que como na obra, né, na monografia no todo, tem o autor, aqui no caso colocou os pronomes por extenso, é opcional isso, o título, que a gente já aprendeu em destaque, tá? O que é diferente com relação ao livro, tá? A gente tem aqui o ano de depósito, ok? O tipo de trabalho, se é tese, dissertação, TCC, monografia, né? No caso, né? Se for TCC. O grau, tá? É o que? Doutorado, mestrado, especialização. O curso, tá? Também aqui dentro de parênteses, nesse caso no exemplo cardiologia, e depois você coloca a vinculação acadêmica, sempre, ó, do menor da faculdade para o maior, a universidade, tá? E complementando, você coloca o local, né, de onde essa faculdade, essa universidade está, e o ano, né, a data de defesa. Aqui em cima é a data de depósito, embaixo é a de defesa, que podem ser diferentes, tá? Isso acontece muitas vezes. Tá? Já no exemplo de baixo, tá, ele é o mesmo padrão, tá, autor, título, mesmas informações, mas eu coloquei para dar um exemplo também de TCC, que vocês vão precisar fazer um dia, né, então, para vocês saberem também referenciar seu próprio trabalho, e também por causa desse detalhe aqui, ó, lembra que página é opcional, né, no caso de uma tese, dissertação, TCC ou especialização, você coloca F, tá, de folha, porque conta folha e não página para esse tipo só de material, tá? Você pode colocar ou não, mas lembrando que aí se deve colocar em todos, né, o mesmo, todas as outras referências que têm o mesmo formato, tá? Em papel. Hoje em dia tem muitas teses e dissertações online que pode não ter página e tudo bem. Aí não tem problema ficar diferente uma referência da outra. Tá? Bom. Seguindo mais adiante, vamos para um novo exemplo, agora de referência no todo, monografia no todo, desculpa, em meio eletrônico, tá? O que significa isso? É que é uma obra que está ou em formato e-book, ou está disponibilizado online, ou com acesso em e-reader também, né? Que são aqueles leitores tipo Kindle, ok? Para quem não conhece, tá? E qual é a diferença do que eu já mostrei anteriormente, tá? Ó, tudo igual, autor, título, subtítulo, sem destaque, local de publicação, editora, ano, e essa é a diferença, tá? Se for um e-book, você acrescenta esse termo e-book no final da referência em itálico, tá? Com tracinho e ponto no final, tá? Também pode ser um e-book que está disponível online, tá? E aí o que acontece? Além de colocar essa informação aqui, ó, do e-book, vocês são obrigados a colocar isso
aqui, ó, disponível em, o link, tá, de onde tirou, né, esse livro, essa obra, e a informação acesso em, tá, com a data que você consultou, né, pegou, salvou essa obra para você. Por que isso é obrigatório, né, da data? Porque muitas vezes a internet muda, né, as coisas saem do ar, somem, então é obrigatório. Então, tudo que vocês pegarem da internet de e-books, livros, anotem a data, tá? Ou então, vocês vão ter que entrar de novo para ver se ele ainda está disponível para colocar a data daquele dia, tá? Ninguém, né, pode garantir que daqui a alguns anos essa obra ainda vai estar nesse mesmo link disponível, então por isso da importância dessa informação. Aqui, nesse terceiro exemplo, eu coloco uma diferença dos de cima, né? Além de não ser no formato e-book, tá? Pode ser um PDF, pode ser um livro, mas, né, num outro formato, tem essa questão aqui, ó, do DOI, tá? O que é o DOI? Deixa eu só assinalar aqui. O que é o DOI? Ele é utilizado somente para materiais na web, ou seja, só para materiais que estão online, e ele é a garantia de uma identidade única para o livro, para o artigo, para o documento online, tá? Então, ele é um número único que nunca se repete, que individualiza a obra, tá? Então, quando tiver o DOI, indica-se que acrescente, tá? Essa informação na referência antes de disponível em e de acesso em, ok? Com relação a esse último exemplo aqui, do coelho, eu coloquei só para vocês verem que não muda também quando a referência é online de trabalho acadêmico, tá? É a mesma regra, a mesma lógica, tá? Acrescentando somente essa informação aqui, ó, disponível em, o link e o acesso em, a data, né, que vocês consultaram esta dissertação no caso. Vamos para frente, seguindo aqui. Agora, eu vou passar para vocês um exemplo de capítulo de livro, tá? O que é isso? É uma parte dentro da obra no todo, tá? Então, muda alguns detalhes na referência. Por exemplo, aqui, né? De vez de entrar pela obra no todo, que é a obra do livro, você vai entrar pelo autor do capítulo, tá? Que nesse caso é o Giovanni Romani. Romani é o sobrenome em caixa alta. Aí vem o título do capítulo, tá? Que não vai estar em destaque, tá? Por que não vai estar em destaque? Porque o que vai estar em destaque é o título do livro, né? Sempre se destaca a parte maior, tá? Em detrimento da menor. E vocês vão ver isso em outros exemplos de referência que eu vou trazer, tá? Essa que é a lógica, tá? Na hora de fazer uma referência. O que é importante? Você começa pela parte, mas é obrigado depois colocar o todo, tá? E o que é esse todo, né? É o autores gerais da obra. Aqui, nesse caso, então, seria o Levi com o Schmidt, só que, para colocar ele, você tem que usar esse termo aqui, ó, in itálico, quer dizer, está dentro, né? O capítulo Imagens da Juventude na Era Moderna está dentro do livro do Levi Smith, História dos Jovens 2, tá? Então, isso remete a estar dentro, tá? Então, essa parte está dentro dessa parte no todo. Tá? Outra coisa importante destacar aqui com relação a capítulo de livro. Quando você está consultando uma obra em papel, né, ou online que tenha páginas, é obrigatório, aí diferente da obra no todo, que não precisa pôr a página, na parte é obrigatório colocar a paginação do capítulo, se houver, tá? Eu sei que às vezes a gente tá no Kindle e não tem, né, nos e-readers, aí tudo bem, não se coloca, mas se tiver, tem que colocar, porque senão a referência não vai estar completa e não vai estar de acordo com a regra. Agora a gente vai por um outro exemplo aqui, que é parte de monografia e meio eletrônico, que não muda muito, tá? Do que eu já passei de formato eletrônico, né? Questão do disponível em e o acesso em, tá? Como vocês podem ver, eu fiz questão de colocar aqui, ó, um exemplo de um capítulo de livro diferente, tá? Esse caso é de um verbete de dicionário, só para vocês terem um modelo, se precisarem usar, tá? Nesse exemplo, por exemplo, eu precisei consultar, né, se fosse, né, num trabalho, hipoteticamente, o termo política, né, aqui, ó, política. E ele, né, esse termo seria como se fosse aqui, ó, o autor e o título
desse capítulo, tá? Seria só o termo, né? Porque não tem autoria, né? Em dicionário, em palavras, da maioria deles não, que remete, né? O in. Então, esse termo política está dentro desse dicionário aqui, né? Da língua portuguesa, que não tem autoria, então não tem uma instituição responsável, nenhuma pessoa física. Então, você entra com a primeira palavra, né? Do título em caixa alta, o restante em minúsculo, tá? E o que você mais acrescenta por ser eletrônico? Que a gente já aprendeu. Disponível em, acesso em, tá? Aqui embaixo eu coloco também um exemplo dessa parte, mas com a diferença que eu coloquei também aqui, ó, e-book, tá? E o disponível em e o acesso em. Então, dá para usar de acordo com o material que você tá, né? Todas as informações que deixa aquela referência mais completa. Vamos seguindo então, fechando aqui para outro exemplo. Agora é um exemplo um pouco diferente, tá? É um exemplo de parte de evento, tá? Que seria isso? Seria aqueles anais de congresso, sabe? Como simpósios, né? Pode ser resumo, às vezes proceedings, atas, tá? Deixo aqui na caixa a informação, né, dos elementos que são necessários para referência, mas nos exemplos a gente vai poder entender melhor o que difere do que eu já apresentei para vocês, tá? Até agora, né? Não muda nada aqui com a questão dos autores, né? Que do mesmo formato dos livros, tá? Aqui a mesma coisa, ó, o título do trabalho dentro do evento. Então isso aqui é o título, os autores do trabalho, o título do trabalho que está publicado dentro desse simpósio. O IN, então, em 2 pontos se mantém, como nos exemplos do capítulo de livro, tá? O IN em itálico. Só que o que muda agora aqui? O nome do simpósio, do congresso, sei lá, tem que estar em todas as palavras em caixa alta, em letra maiúscula, ok? Em seguida vem vírgula, aqui seria o número, né, numeração do evento, tá? Se houver, porque às vezes também pode não ter, acontece. E esse formato aqui é importante prestar atenção, tá? 9 ponto, tá vendo? Tem que ter esse ponto, tá? Que é considerado como se fosse nono, tá? Nono Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Então, vírgula, 9 ponto, vírgula, o ano, tá? Nesse caso aqui, o ano que realizou o evento, tá? Local de publicação, o título do evento. Muitas vezes o evento não tem um título, ele simplesmente se chama anais. Então você usa esse formato aqui, ó, negrito. Esse é o todo, tá? Por isso que tá em negrito aqui, não a parte. Lembrando que aqui, ó, o trabalho, a parte não está em negrito, só o todo, né? Esse espaço, colchetes, 3 pontos, fecha colchetes. Local de publicação, editora, e esse caso aqui é o ano de publicação, tá? Aqui é o ano que aconteceu o evento e aqui é o ano de publicação. É a mesma coisa que o capítulo de livro que é em papel. Você, se tiver página, é obrigatório colocar da parte, tá? Isso aqui é regra também, obrigação colocar se tiver. Se não tiver, não precisa colocar, não tem problema, tá? Aqui eu dou um outro exemplo, também, né, com anais, né, em destaque, ó, esse formato aqui, decorem, né, com esse colchetezinho, né, só que nesse caso eu já coloquei junto o exemplo que é do meio eletrônico, tá? Que aí é só acrescentar o disponível em, 2 pontos, link e o acesso em, conforme os outros modelos que a gente já falou e a data de publicação. Embaixo, nesse último aqui, eu coloco um exemplozinho diferente, só para vocês verem que, às vezes, aqui em, né, o todo, né, o nome dos seminários, pode acontecer de ter acontecido 2 ao mesmo tempo, né? Então aqui, ó, eu coloquei, ó, seminário internacional, é o 7º, né, 7 ponto, aí separa com ponto e vírgula e coloco o outro, que isso acontece, tá? Às vezes de ter 2 em 1, tá? Seminário Nacional Mulher e Literatura, 16º, então uso o pontinho, tá? Local, né, ano. E o que é diferente dos exemplos de cima aqui, ó, com os anais e o colchetes com 3 pontos. Esse evento aqui, ó, teve um título, tá? Né, a publicação não chamou anais, chamou esse título aqui, ó. Mulheres de Letras, né, o negrito, que é o todo, o subtítulo não tem destaque, ó, né, que aí complementa normal, né, de acordo com o que aparece na obra, tá? Então, tudo depende de como aparece no documento que vocês estão consultando, né? Se tiver só anais, o evento não tem um título específico, é anais. Se o evento tiver um título, né, específico, você coloca como aqui, Mulheres de Letras, do oitocentismo à contemporaneidade, tá? E esse aqui também online, então tem o disponível em, acesso em, a página da parte, ó, quando tiver, tá bonitinho aqui para vocês seguirem.
Vamos fechar. Mais um exemplo de referência, tá? Agora, nesse caso, é de artigo, seção ou matéria de publicação periódica, tá? O que inclui isso? Artigo, né? Entrevista, reportagens, né? Jornais, em jornais, essas coisas. Tá? Isso aqui é bastante utilizado quando você consulta, né? Principalmente, né? Na hora de fazer o TCC, a gente usa muito artigos científicos, tá? Então, esse é o modelo que deve seguir. Novamente, há algumas diferenças, né? Novamente, com relação às outras referências que eu já mostrei, tá? Então, se a gente tá falando em artigo, tem o autor do artigo, mesmo formato aqui, ó, ponto e vírgula separando, né? Ponto aqui no final. O título do artigo, que é a parte, tá? Por quê? Porque esse artigo está dentro de uma revista, de um journal, de um periódico, tá? E o que se destaca, então? O todo, que é o journal, o nome do jornal, ó. Journal of Animal Science. Nesse caso, tem uma diferença do capítulo de livro e do trabalho de evento. Não tem esse in, né? 2 pontos aqui, né? Não existe, tá? Esse in aqui não existe antes. Você termina com ponto o título do artigo, já coloca em destaque, em negrito, o título do jornal. Vírgula, local, tá? De publicação, volume, número, página e ano, se houver, tá? Às vezes só tem volume, às vezes só tem número, às vezes não tem página. Às vezes tem, né? Se tiver da parte é obrigatório colocar. E o ano, tá? Aqui a gente tem um exemplo com mais, né? De 4 autores ou mais, com o Zou et al. E esse aqui eu coloquei para mostrar que se também tiver mês, vocês podem colocar, tá? Dessa forma abreviada. Não se preocupe com essas abreviações, que também tem uma tabela no final, onde tá tudo padronizado, como devem abreviar em qualquer língua, tá? Que for inglês, espanhol, português, etc. Tá? E aqui eu coloco um exemplo que hoje até é o mais comum, que é de uma referência de um artigo online, tá? E aí é muito comum hoje, tá? Ter o DOI, tá? Então aí você coloca o DOI, ó. Aí depois disponível em acesso com a data, tá? Aqui também, ó, tem página, mês, tá? Aqui como eu falei. Mas não estranhe que às vezes pode não ter isso aqui ou também não isso. Isso varia de cada revista, tá? Então, claro que as revistas de mais credibilidade acabam tendo mais as informações mais completas, mas isso também não é padrão. Agora, com relação a referências, né, continuando, né, com questão de artigo, né, publicações periódicas, agora eu trago alguns exemplos de jornal, ok? Que é um pouco também diferente da artigo científico, ok? Você pode ter em jornal, é muito comum você tem o autor, né, da reportagem, o título da reportagem, e o destaque novamente vai para o jornal, novamente sem um in lá, que tem no capítulo de livro no trabalho de evento, tá? Mesma coisa aqui do artigo científico, coloque destaque, vírgula, local de publicação, aí muda um pouco aqui, ó, o formato, ó, tem ano, número, a data, né? Porque jornal é muito comum ter data, né? Nesse padrão aqui de abreviação de mês que tem na tabela final, tá? Se tiver seção, você coloca a seção e depois a página, tá? Se não tiver seção, vocês vão ver aqui embaixo, a página, ó, vem antes, tá? Da data. Aqui, ó, né? No final. Esse exemplo aqui, esse segundo aqui, ó, que eu tô assinalando, não tem autoria reportagem, que é normal no jornal, né? Você vê e não ter nenhuma autoria, então você entra pelo título, tá? Aqui, ó, no formato, destaque pro nome do jornal, né? Aqui tem ano, número, pode às vezes, né, não ter ano, só ter número, isso também varia. Embaixo eu trago um exemplo de publicação de jornal online, tá? E a mesma coisa que os modelos anteriores, sempre se acrescenta disponível com o link e o acesso da data. Aqui, ó, vocês podem ver no New York Times que já tem aqui, ó, a data sem número e sem ano, tá? Então, tudo bem. Foi publicado assim, foi assim que consta no documento online, é assim que vocês colocam, tá? Só atenção aqui, ó, o mês, ó, tá vendo? Ó, o formato de abreviação o A é maiúsculo aqui, ó. Então, por isso que tem essa tabela no final, tá? Para vocês não errarem isso na hora de colocar a questão dos meses na referência. E aqui no final eu coloco mais um exemplo de formato online, tá? Aqui, ó, disponível e tal. E só que esse tem o ano e o número, e o de cima não, né? Como vocês já viram aqui nos exemplos.
Agora, vou trazer uns exemplos de algo até muito comum atualmente, que é de documentos disponíveis somente em suporte eletrônico. Tá? Eu trouxe só alguns porque senão a apresentação ficaria muito longa, mas existe muito mais, tá? É só entrar nas diretrizes, que lá vocês vão ver exemplos de outros também modelos de documento online. O primeiro aqui de website é só um exemplo, ó, esse aqui eu referenciei o site da USP, tá? No todo, né? Ó, Universidade de São Paulo é o site da USP, disponível em acesso aí, bem simples. Já nesse segundo aqui, ó, modelo, eu peguei uma página, ó, né? Esse é o título da página, esse é o subtítulo, né? Dentro do site da USP. Então aí você, né, coloca Universidade de São Paulo em caixa alta e depois essa parte dentro do site referencia. E aí, claro, como é só em suporte eletrônico, esses modelos sempre com esse padrão aqui que não pode esquecer. Aqui eu também trago uns exemplos de redes sociais, tá? Que hoje é muito comum, tá? Também retirado das diretrizes, esse modelo. E o que né, muda aqui, o que é diferente aqui, né? É a questão aqui, ó, essa informação aqui, ó, Facebook, 2 pontos, e coloca o título da página, ok? Além do disponível em, do acesso em. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, Twitter, ó, esse aqui, ó, é o título, o formato aqui da página. Acrescenta isso, tá vendo? Além também da data, né, que aquela postagem foi feita, ou no Twitter ou no Facebook. Agora, eu vou parar um pouquinho, tá, com as referências. A gente passou vários modelos para vocês, né, eu passei vários modelos para vocês seguirem. Tem muito mais, tá, isso não são todos, mas como eu falei, na diretriz está disponível e estarei sempre à disposição também para ajudá-los. Qualquer dúvida de algum formato diferente ou de algum documento que vocês não encontrarem um modelo, tá? Agora eu vou passar para vocês falar um pouquinho da citação, tá? Existem 2 formatos de citação. O citação direta, tá? Nesse caso aqui é o primeiro que eu estou apresentando, que é a transcrição, a reprodução integral, igualzinho, tá? Da parte da obra consultada, né? Conserva grafia, pontuação, tudo, tá? Você vai lá, né? Peguei esse livro, esse artigo e quero citar no meu trabalho esse trecho inteirinho, tá? Então, isso é citação direta. Você não muda nada, coloca igualzinho, tá? Como autor. O que tem que ter a atenção e o cuidado, tá? Quando for até 3 linhas, tá aqui, é obrigatório usar aspas duplas, como vocês podem ver aqui, ó, no modelo, tá vendo? Aspas duplas, tá? Porque é isso que indica que você fez uma citação direta, retirou algo, uma transcrição igual, né, à obra consultada, ok? Mas, atenção, sempre só quando tem, ó, 1, 2, 3 linhas, tá? 3 linhas aqui, ó, nos 2 modelos aqui. Nesse tipo de citação direta, é obrigatório inserir o número de páginas, tá? Aqui, ó, na citação, tá vendo os modelos aqui, ó, o modelo fora, né, do parênteses, ó, página aqui, ano e página, e dentro do parênteses, tá? Né, coloca a página. Mas Gisele, eu tô numa obra aqui que não tem página nenhuma. Tudo bem, aí não coloca, mas isso é exceção, tá? A regra obriga que você coloque a página, mas vai acontecer de às vezes não ter, como eu falei, hoje em dia a gente lê muito num Kindle, nos e-readers, né, há outros modelos também, né, Kobo e tal, e às vezes eu leio muito, eu sei que não tem página, eu leio muito, por exemplo, no celular, né, com o próprio Google e o Kindle, e aí não precisa colocar se não tiver. Agora, se tiver, mesmo que seja aquelas páginas com 3.240, tudo bem, coloque, porque depois você vai indicar na referência que retirou essa citação do e-book, né? Porque tem aquela opção de colocar o termo e-book na referência, certo? Aqui, agora, vocês vão ver um outro modelo, tá? Esse modelo aqui é também citação direta, que é literal, né? Igualzinha, né? Do autor. Só que é mais de 3 linhas, tá? Ó, aqui, ó, mais de 3 linhas, tá? O que acontece nesse caso? Você já não coloca mais aspas duplas, tá? Não é para colocar agora mais. E você faz um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, tá? Como eu tô mostrando aqui, ó. Tá vendo? Esse 4 centímetros aqui do desenho. Fica tudo mesmo alinhado, tá? Né? Pro lado direito, com essa margem maior à esquerda, para destacar que você tá fazendo uma citação com mais de 3 linhas, tá? Não, novamente aviso, não usa aspas duplas, tá? E o tamanho dessa letra tem que ser menor, tá? Que o do texto.
tá? O texto exige, na regra, né, tamanho 12. Na citação com mais de 3 linhas, você pode optar por 10 ou 11, mas se optar por 10, por exemplo, todas no trabalho inteiro tem que ser 10. Se optar por 11, todas no trabalho inteiro tem que ser 11, né? Nesse caso de citações diretas de mais de 3 linhas. Com relação... Ah, tá, aqui eu trago só mais um exemplo, tá? Para vocês verem numa página, né? Simbolizando uma página de um trabalho, ó. Ó como fica mesmo, ó, tá? Parece estranho, mas vocês vão se acostumar que isso é muito comum, tá? Nos trabalhos, tá? Tem esse recuo aqui, de citação de mais de 3 linhas, tá? Há uma outra opção também de citação, que é a citação indireta, tá? O que é isso? É você pegar uma obra, né, um artigo, um livro, um trabalho de evento e pegar um trecho, pegar uma parte, ler um capítulo, né, ou várias páginas e colocar a citação com suas próprias palavras, tá? Isso não quer dizer que é só pegar o trecho da obra e trocar uma ou outra palavra. Não é isso, é pegar, interpretar e colocar com as suas palavras, tá? Se você pega um trecho, né, e só troca uma ou duas palavras, você está fazendo plágio. Então, atenção, cuidado, porque isso é ilegal, tá? Agora, se você realmente entende, explica de uma outra forma, mas a ideia é do autor, né, não é sua, isso é considerado citação indireta. E aí, o que é diferente da citação direta? Não se deve, ó, colocar aqui, ó, não tem, ó, aspas duplas, tá vendo? Não deve se colocar aspas duplas. Se coloca, né, de onde tirou, tá aqui, né, o autor. Não precisa colocar página aí, porque de repente você até pegou de mais de uma página, né, você fez um apanhado para colocar suas ideias, tá? Então não precisa colocar página e nem aspas duplas, tá? Mas precisa referenciar, porque por mais que você tenha feito com as suas palavras, a ideia, né, ou aquele pensamento é do autor que você consultou. Citação de citação, tá? Esse caso, ele não é muito indicado, tá? No geral, os professores não gostam que usem citação de citação, porque o ideal é sempre ir na fonte, né? Na fonte primária, naquela que realmente falou sobre aquilo. Mas tem situações que é impossível, você não consegue acessar a obra original, tá? Então, aí não tem jeito, vai ter que fazer uma citação de citação, tá? Nesse caso, então, você vai usar essa expressão aqui, ó, latina apud, que significa citado por, tá? Essa é a tradução. E você vai ter que colocar na citação os dois autores, tá? Então, o que tem que fazer? Ó, nesse caso aqui, ó, você tem em mãos a obra, o Segato, tá? É o Segato que você tá lendo, é a obra que você tem acesso, tá? O Segato. Porém, ele citou o Viana, e você não conseguiu, né, achar essa obra, né, do Viana disponível para você ir lá direto na fonte e citar de lá. Então, o que você faz? Segue esse formato aqui, ó. Segundo Viana, né? Aí põe o ano, né, que o Segato, né, referenciou na obra dele o ano e a página, né, se for citação direta. Se não for citação direta, não vai ter a página. Apud, Segato, que é a obra que você tem. Aí a obra que você tem o ano e com certeza, né, se a citação é direta, você tem a página. Se não for direta, não precisa pôr a página e não precisa pôr aspas duplas, mas segue o mesmo formato, tá? Sem página e sem aspas duplas. Então, esse modelo de citação vale para citação direta e citação também indireta, tá? E o que é importante aí fazer? Na referência, você coloca o livro que você tem em mãos, tá? Aqui, ó, lá na referência, Segato, né? Que é o que você tem, tá? E o que você faz? Essa que você não achou, você não consultou, você coloca em nota de rodapé, tá? Aqui tem um formatinho, ó, número 1, né? Podia ser 2, 3, depende da ordem das notas de rodapé que você tem no seu trabalho. E coloca o máximo de informação que você tiver. Aqui, ó, ele tinha título. Você vai consultar isso na obra do Segato, né? Se ele pôs lá, você coloca. Se ele não pôs, aí você não tem o que fazer, né? Você pode até colocar uma notinha aqui dizendo isso, tá? Mas o ideal é colocar, então, o que você consultou na referência e o que a pessoa que você consultou citou na nota de rodapé, tá? Lembrando que na referência sempre só se coloca o que você realmente pegou, leu, tá?
teve com você em mãos, tá? Nunca você vai colocar na referência algo que você não teve acesso, tá? Isso é impossível. Tá? Citação de fontes informais. Olha que legal. Eu tô na sala de aula e achei legal o que o professor falou, anotei, né? Dá para referenciar isso? Dá para colocar isso na citação do seu trabalho? Dá, né? Isso é possível usando essa opção aqui de citação de partes informais, que chama informação verbal, tá? O que é diferente, né, do que a gente aprendeu até agora? Como não é uma obra publicada, não vai na referência. Nunca se coloca algo que não foi publicado na referência, tá? Então, simplesmente você coloca, né, o sobrenome, o ano, né, que você anotou aquela informação, o trecho, e assinala, ó, entre parênteses, com essa opção aqui, informação verbal, e em nota de rodapé, coloca de onde foi tirada essa informação. Pode ser de um evento que você anotou numa palestra, numa aula, e se possível coloca o máximo de informações, né, possíveis. Nesse caso ele colocou, ó, foi feito por Ferreira durante esse seminário, em tal cidade, em tal ano. Se você puder, pode até colocar data, tá? Porque aqui é uma forma de colocar as informações informais, tá? Então não tem um padrão, você pode colocar o máximo que você puder. Se puder, também coloca o nome completo aqui, não aqui, né? Aqui mantém o formato de citação que eu já mostrei anteriormente, mas aqui você pode até colocar o nome completo, né? No seminário tal, no dia tal, né? No ano tal, tá? Não é muito comum, tá? Não é muito utilizado, mas pode ser necessário, então coloca aqui como modelo para vocês. Esse aqui já é um formato que até é bastante comum, tá? Que é tradução feita por autor. O que significa isso? Eu tô lendo uma obra em inglês, mas estou escrevendo o meu trabalho, né? Meu TCC, minha dissertação em português, tá? Então eu vou traduzir para facilitar a leitura, né? Das outras pessoas quando pegarem minha obra. Então eu traduzo, né? Aqui é uma citação direta, tá vendo? Ó, tem aspas duplas, tá vendo? Tá? E coloco essa informação aqui, ó, tradução nossa, tá? Entre parênteses, tá? Se tivesse aqui o Brito, o Jorge, o ano fora, né? No modelo de citação fora do parênteses, esse aqui ficaria, né? Ficaria daqui pra cá só, né? Dentro do parênteses, mas aí é obrigatório colocar a tradução nossa. Se vocês quiserem ter mais transparência, né, com essa informação que você está colocando, você pode colocar em nota de rodapé a tradução em inglês, né, exata, para mostrar que você realmente traduziu direitinho, não fez nada que pudesse parecer que você estava tendencionando aquela tradução porque você queria para o seu trabalho, tá? Então é opcional, mas você pode colocar a da língua original também em nota de rodapé. Ok, vamos continuando. Mais uma aqui. Supressões, né? Isso aqui é bastante comum também. Pode acontecer quando a gente fala de citação direta, é normal. Eu quero pegar uma citação direta, mas tirar um trecho ou do começo, ou do fim, ou do meio daquela citação direta. Eu vou manter aqui, ó, aspas duplas, né? Coloca a página, né? Que a citação direta se tem é obrigada a pôr. Só que, poxa, esse pedacinho aqui não me interessa, né? E eu não posso ficar alterando, né? Eu só tô tirando uma outra palavra aí, né? Não é citação direta, porque eu ainda tô pegando a frase quase inteira, né? Ou o parágrafo do autor. Então, vocês usam isso aqui, ó, quantas vezes for necessário, tá? Aqui tá no começo e no meio. Podia estar aqui no fim também, tá? É uma coisa que é o que precisarem colocar. Mas sempre manter esse formato do colchetes e os 3 pontinhos dentro dos colchetes. Atenção só para isso. Agora, já estamos quase finalizando, tá? Eu sei que é um pouco cansativo esse treinamento, mas é importante, como eu falei, é uma norma visual, você tem que ver, né, o que está acontecendo, né, o modelo para seguir, né? Então, eu tenho que colocar o máximo de coisas possíveis. Agora, eu estou colocando aqui situações que podem acontecer que a gente não imagina, mas quando vai com a gente acontece, né? Como, por exemplo, sobrenomes iguais. Tá? Isso é até comum, mesmo que não pareça, né? O que eu faço? Porque aí são autores diferentes, né? Aí vão pensar que é o mesmo se eu coloco lá na citação no meio do meu trabalho. O que eu faço então? Aí eu tenho que colocar na citação, ó, o prenome, né? Junto para mostrar, ó, esse aqui não é o mesmo autor não, esse é outra obra, tá? Então, atenção. Esse, no caso, pode acontecer também, é mais raro, tá? O mesmo, ó, C e C aqui, ó.
tiver o mesmo prenome também, aí não pode, né? C e C abreviar, são autores diferentes, o que você faz? Aí coloca na citação também o prenome por extenso. Aí é obrigatório, é aquela exceção à regra que depois também na referência você tem que seguir, ó. Tá vendo, ó? Aquilo que eu te falei, que tem um padrão, né? Se você escolher abreviar todos os prenomes, né? Nas referências finais do seu trabalho, tem que seguir esse padrão, com exceção, tá? Só dessa ocasião aqui, que é a questão do autores diferentes, com prenomes iguais, então se faz necessário colocar o prenome por extenso para diferenciar. Outra situação que pode acontecer, aí nesse caso, diferente do anterior, realmente é o mesmo autor, só que são obras diferentes, né? Eu tenho o Rezende, eu citei no meu trabalho, o Rezende, 2 obras dele do mesmo ano. Olha que coincidência, esse cara publica muito, hein? Então, o que eu faço para mostrar que são obras diferentes do mesmo autor do mesmo ano? Eu tenho que colocar essa letrinha aqui, ó, A, B. Se tivesse mais uma obra publicada no mesmo ano, C, tá? Colocaria um Czinho depois, tá? É isso, tá? Tem que fazer essa diferença aí, tá? E aqui eu mostro como fica, né? Na citação e na referência também vai do mesmo jeito, ó. Vocês percebem, ó? É o mesmo autor, no mesmo ano, ó, mas os títulos são diferentes. Ele publicou 2 vezes o Rezende no ano. Parabéns para ele, né? Porque isso é muito difícil, mas pode acontecer, tá? Ou então ter uma nova edição, e aí ele lança um novo livro, e aí fica tudo no mesmo ano, né? Acontece também. Tá? Vamos para o próximo exemplo, e que também pode acontecer, que é uma obra sem local ou editora, né? De publicação. Ou um, ou outro, ou os dois, tá? E o que faz então, tá? Nesse caso, você tem que usar expressões latinas, tá? Quando é sem local de publicação, você usa sine locus, que seria esse S ponto, espaço L, minúsculo esse L ponto, tá? Em itálico dentro do colchetes, tá? O colchetes, né, tem que estar acompanhando. E quando não tem editora, usa o formato sine nominis, também em latim abreviado aqui, ó, S ponto, espaço, L ponto, fecha o colchetes, tá? Olha a diferença aqui de um para o outro. O S do local é em caixa alta, tá? O S da editora é em caixa baixa. E quando não tem os dois, ó, coloca tudo juntinho aqui, é só copiar e colar esse formato aqui. O 2 pontos é coladinho com o pontinho do L minúsculo aqui, tá? Isso aqui, ó, tá? E depois no espaço SN. Aqui vocês podem ver o modelo, né, sem local de publicação, sem editora e sem os dois na referência, para vocês seguirem. Aproveito também para dizer aqui um exemplo que eu trouxe diferente, tá? Para vocês poderem depois copiar de audiolivro, tá? Que também é possível referenciar numa obra, tá? A única diferença, ó, depois do ano, você coloca isso aqui, ó, um audiolivro, se for em CD-ROM, CD-ROM, se não for, põe o ponto final aqui e não coloca a informação do CD-ROM, tá ok? Quer dizer, você tá ouvindo no seu notebook, tá? Então não precisa aí colocar nada, mas é mais um modelo de referência diferente para vocês seguirem. Quase, gente, a gente está finalizando, mas eu ainda tenho que mostrar que há ainda a opção de não ter o ano, né? A gente não saber o ano de publicação. Você pega uma hora, procura e não acha o ano. Ela não colocou, né? A editora não colocou o ano de publicação. E aí, diferente lá do sem local e sem editora, não pode usar, né, anos, né? Não existe isso, tô brincando, tá? Isso é uma brincadeira, não tem como. Você tem aqui, então, uma tabela, ó, que você tem que seguir, tá? Que tem aqui, ó, século provável, século certo, década certa, data aproximada, ó, data provável. Então, você vai ter que colocar alguma coisa, não pode ficar sem ano, de jeito nenhum uma referência. Nem que seja isso aqui, ó, século provável, ó, século, né, no caso 18, traço, interrogação. Quando tem interrogação, significa que é provável. Quando não tem, é porque eu tenho pelo menos certeza que é naquele século. Mas tem que colocar, né? Se você sabe a década, coloca assim, né? Se você acha que é nessa data, tem quase, ó, certeza, mas não é totalmente, coloca o ano com a interrogação, mas arranje alguma coisa para colocar. Não pode ficar sem. A mesma coisa na referência, ó, segue igual fez na citação, ó. Tá vendo aqui, ó, na referência, ó, os formatos estão aqui para vocês seguirem, ó, né? Com o nome na citação, aqui é na referência, aqui na citação, tá? Desculpa aqui, ó, esse aqui é a citação, né? Aqui com o nome fora do parênteses, ó, usa parênteses e colchetes, conforme o modelo aqui, ó, que eu segui, que é um século certo, né? E aqui
dentro do parênteses, o colchetes aqui também e a referência. Tá? Importante, então, colocar alguma coisa na data. Por fim, quase finalizando, quando vocês estão, né, fazem as citações, né, elaboram as referências, onde vai essas referências? Elas vão em ordem alfabética, tá? No final do trabalho, tá? É simplesmente isso. Tudo que você colocou, que citou no corpo do seu trabalho, é obrigatório estar no final dele, no tópico referências, tá? Lá em ordem alfabética, tá? O que é ordem alfabética? É diferenciar letra por letra. É isso, ó. Aqui a gente, né, traz alguns exemplos, ó. Se eu tenho 2 livros do mesmo autor, ó, aqui então, letra por letra bate igual até aqui, né, ó. Até Gilberto bate. Então, o que que muda? O C da casa vem antes do S de sobrado, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. O I vem antes do O. Então, é só seguir a ordem alfabética. Primeiro do sobrenome, depois do prenome e depois do título, né? Vai indo nessa ordem para colocar lá no final do trabalho. É simples, tá? Né? Acho que tem até essa opção no Word, né? De colocar em ordem alfabética, tá? Mas o que é importante saber é que é obrigatório, né? Tudo que você citou tá nesse final, na lista de referência. E o que eu falei lá, né? No meio da apresentação, ó, eu mostro aqui, né? A tabela de edição que eu falei, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa obra tá em inglês, tá? Você não traduz a referência, tá? Nunca. Se a obra tá em inglês, o autor, o nome, né? O título vai em inglês, a cidade, né? A editora. Se tá em espanhol, vai tudo em espanhol. Se tá em português, tudo em português. Só que essa informação da edição segue aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Então aqui você já tem vários exemplos para se seguir, tá? Se fosse português, tá aqui. Se fosse alemão, ó, tem aqui exemplos, tá? Só seguir de acordo com a língua que você tá referenciando. E a abreviatura dos meses, que usa lá nos artigos científicos e nos jornais também, tá? É obrigatório seguir, né? Como a gente sabe, a regra do inglês, o mês fica em caixa alta, ó. Então aqui tem os modelinhos, tá? Em português vocês vão ver, ó, a maioria é abreviado, ó, maio não é, tá? Segue esse padrão, aqui você tem espanhol, ó, o que é abreviado, ó, o que não é, no caso aqui é março, o resto é abreviado. Só consultar, isso aqui não tem jeito, tem que olhar, tá? Ninguém vai decorar isso, tá? Não tem como. Bem, eu sei que é um pouco longo, mas é necessário apresentar, né? Isso porque ainda tem muito mais coisa que, né? Muito mais exemplos nas diretrizes que dá para consultar. O importante é saber que ninguém precisa decorar nada disso, tá? É sempre seguir, tá? Os modelos e ir fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito, até fica meio automático. Mas não precisa saber isso, né? Decor. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer referência estranha, citação, não sei como fazer um material diferente, não achei na diretrizes, mas eu achei, mas também fiquei confuso, não entendi, manda para mim ou para Marta, que é a outra bibliotecária, né, que nós duas trabalhamos juntas, que a gente está aqui para ajudar vocês. Enquanto a biblioteca não está aberta, tem os contatos aí no slide, né, o e-mail, pode ser o WhatsApp Business, tá? Tem também o inbox por meu message, tá? O Instagram e o Twitter não, né? Mais para vocês olharem as informações lá e não mandar mensagem. Mas não deixe de nos consultar, tá? É muito importante vocês saberem isso, porque vocês vão fazer um TCC e saber fazer as referências e citações vão deixar o trabalho de vocês muito melhor, muito mais qualificado e correto, tá? Então, não desprezem, né, esse tipo de informação, esse tipo de treinamento que vocês vão levar para sua vida acadêmica inteira, né? Então, espero que possa ter ajudado, tá? É um prazer, né, poder estar aqui falando para vocês. E um beijo, né? Até a próxima.